Policiais humilham mulher negra na praia. Mas o que descobriram a seguir foi chocante. Era uma tarde ensolarada em Ipanema. O sol dançava sobre as ondas e os banhistas se espalhavam pela areia, rindo e celebrando a vida. Ana, uma mulher negra de espírito forte, apreciava esse momento de paz. Aqui, ali, era possível esquecer um pouco das lutas diárias por igualdade e respeito. Ela respirava fundo, sentindo a brisa do mar e lembrando-se de que a liberdade é uma conquista. Mas essa paz era efêmera. De repente, duas figuras autoritárias surgiam do nada, policiais. O modo como se aproximaram, com olhares duros e vozes elevadas, fez uma onda de tensão correr pela sua espinha. O que você está fazendo aqui? Tem algum problema? A pergunta soou como um ataque. Ana tentou se manter calma, mas as palavras invariavelmente tremiam em sua garganta. Estou apenas desfrutando da praia, respondeu, tentando manter a dignidade. Os policiais não se contentaram. Começaram a revistar sua bolsa. Alguns banhistas olhavam em choque, enquanto outros cochichavam, divididos entre indignação e apatia. O coração de Ana disparava. Ela conhecia muito bem essa cena. A humilhação ardia no peito. Um nó na garganta que quase a fez chorar. O que eles pensavam? Que ali não era o lugar para ela? Foi então que um dos policiais encontrou a câmera antiga, a mesma que Ana usava para capturar momentos preciosos da vida. Mas não era só isso. A câmera, ponto, também continha gravações, registros de um passado obscuro que ligavam sua família a um crime não resolvido. Ana engoliu em seco. A lembrança das histórias que sua mãe sempre lhe contara sobre o passado familiar a assombrava. Olhe o que temos aqui! E a senhorita é apenas uma garota comum, não é? O tom sarcástico do policial cortou o ar. A multidão se aglomerava, o murmúrio crescente. O rosto de Ana queimava. O peso do olhar dos outros era insuportável. Você pode ser parte de algo muito maior, sabia? As palavras soaram como um eco. A adrenalina tomou conta. Além da humilhação, agora havia um mistério se desdobrando. O que mais eles poderiam descobrir? O que estava enterrado no passado? Da sua família. Após o vexame, Ana voltou para casa com a mente a mil. Sua mãe, sempre tão reservada, poderia ser a chave para compreender tudo o que estava acontecendo. O que mais ela havia escondido? Enquanto a noite caía, um pressentimento de que forças obscuras estavam em movimento crescia dentro dela. A sensação de perigo aumentava. Alguém estava observando. Ana se viu diante de uma escolha difícil: expor a verdade que poderia destruir a honra da sua família. Ou proteger aqueles que amava, mesmo que isso significasse renunciar à sua própria segurança. O que estaria em risco era muito mais que sua vida. Era sua identidade, a luta diária por dignidade em um mundo que se recusava a ver. Ponto. Assim fosse acabou, próximo de Selmari. Conforme as sombras se aproximavam, a pergunta pairava no ar. Até onde Ana iria para descobrir a verdade e salvar sua honra? A tensão era palpável e o futuro dela incerto e sombrio. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Ana estava em um turbilhão de emoções, tentando manter a calma enquanto a multidão murmurava e os olhares se prendiam a ela. O peso da câmera em suas mãos parecia avassalador. O que aqueles policiais achavam que iriam encontrar? O passado espreitava nas sombras e ela precisava saber. Mas antes que pudesse organizar seus pensamentos, um grito cortou o ar. Socorro! Era uma mulher que estava na beira da água, apontando freneticamente por horizonte. O pânico era palpável. As pessoas começaram a correr em direção à onda que se formava, e a atenção coletiva desviou de Ana. Ouvindo o tumulto, o policial, que a estava interrogando, hesitou e se virou. Ana viu seu momento. As vozes a rodeavam, mas o grito da mulher ecoava em sua mente. A curiosidade e o instinto de coragem foram mais fortes que o medo. Ela seguiu a multidão para a água, onde as ondas batiam com força. E então, de repente, uma sombra se formou na água. A mulher que gritava estava sendo puxada para dentro por algo. Ou alguém. Ana sentiu um aperto no coração. Sem pensar, mergulhou na água. As ondas eram grandes e desafiadoras, mas a urgência a empurrou. Ela lutou contra as correntezas, sentindo a adrenalina pulsar. A figura na água estava se debatendo, e quando Ana se aproximou, reconheceu o rosto pálido e desesperado da mulher. Era uma estranha, mas havia algo nela que despertava uma memória distante. Algo de seus próprios sonhos que nunca se concretizaram. E foi então que, entre bolhas e respingos, Ana percebeu o que estava por trás daquelas ondas. Em um movimento rápido, agarrou o braço da mulher e começou a puxá-la de volta, contra as ondas. Estrondos de risadas e gritos se misturaram ao som do mar. Conseguiram chegar à praia. E, enquanto puxava a estranha para a areia, sentia seus músculos queimarem. O grupo de pessoas a cercou e o clima estava mudando. Entre aplausos e sussurros, Ana percebeu que a mulher estava com os olhos arregalados, mirando-a com um misto de gratidão e horror. Num instante, ela virou-se de forma abrupta, os olhos cheios de uma emoção que Ana não conseguia identificar. Então, em meio a todo o barulho, a mulher gritou: "Ela é uma delas! Eu conheço ela!" O impacto das palavras fez com que o ar ao redor ficasse pesado. Todos os olhares voltaram-se para Ana, agora carregando um novo peso. "Como assim?" Ana perguntou, um frio na espinha. Mas a mulher não continuou. Em vez disso, ela se virou e começou a correr, desaparecendo entre a multidão. O silêncio agora era ensurdecedor. O que ela sabia? O que estava acontecendo? Virando-se, Ana viu os policiais voltando, com expressões cúmplices, como se tudo aquilo tivesse sido um plano. E, então, um deles se aproximou. "Precisamos falar sobre a câmera, Ana. Você realmente não sabe o que está acontecendo, sabe?" "Não, eu não sei nada. O que você quer dizer?" A pergunta saiu quase num sussurro, enquanto o coração dela batia descontroladamente. O tumulto em sua mente ganhou vida. O passado de sua família estava em jogo, e a revelação da mulher a fazia duvidar de sua própria identidade. Como se tudo estivesse se desmoronando ao redor dela. Ana sentiu a urgência de descobrir a verdade,
Mas antes que pudesse formular qualquer plano, viu um rosto entre a multidão. Era sua mãe, com expressão tensa, que parecia ter chegado do nada. E quando seus olhos se encontraram, Ana sentiu que uma verdade devastadora estava prestes a vir à tona. O que mais ela havia escondido? E assim, a cena se transformou em um mosaico de perguntas sem respostas, de olhares ansiosos e segredos reveladores. O mistério não só envolvia o passado familiar de Ana, mas agora ameaçava seu futuro. Até onde ela iria para descobrir a verdade? As sombras não eram apenas de lembranças, e agora eram de ameaças reais. E a única coisa que ela sabia era que estava prestes a descortinar um horror muito mais profundo do que imaginava. A cena ficou paralisada quando os olhares se cruzaram. Ana e sua mãe se encaravam, e ela podia sentir a tensão no ar, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. O coração de Ana batia forte e a sensação de que sua vida mudaria para sempre tardava em se concretizar. O que sua mãe poderia estar escondendo? O que mais ela sabia? Mãe, o que está acontecendo? Ana perguntou, a voz tremendo. As palavras saíram como um apelo. O murmúrio da multidão parecia distante, como se tudo ao redor tivesse se tornado um eco distante. Sua mãe estava ali, em pé, com um olhar que Ana nunca tinha visto antes. Uma mistura de medo e determinação. Ana, precisamos conversar. Não agora, mas logo, em casa. O olhar grave da mãe dizia mais do que palavras poderiam expressar. Mas de que poderia ser tão importante? Algo além da humilhação que ela acabara de passar. Algo que envolvia a câmera. Os policiais estavam se aproximando e Ana sentiu uma onda de desespero. Ela não sabia em quem confiar. Mas antes que pudesse reagir, uma reviravolta inesperada irrompeu no cenário. A mulher que tinha salvado, a estranha, reapareceu, agora acompanhada de um homem alto e robusto que parecia fazer parte do mesmo mundo sombrio que a cercava. Ele segurava um celular, com os olhos fixos em Ana. O clima mudou instantaneamente. O homem gritou: "Ei, você é a que estava com a câmera! Eu sei o que você tem!" Palavras que pareciam disparadas como balas. A multidão imediatamente silenciou. Todos olharam para Ana, a expectativa preenchendo o espaço. Como um balão prestes a estourar, Ana se sentiu rubra, os olhares pesados como tijolos. "O que você sabe?" A pergunta saiu como uma provocação, mesmo cheia de medo. O homem avançou um passo. Sua presença era intimidante. Não adianta esconder. A verdade vem à tona. E você está mais envolvida do que imagina. Sua família está ligada a coisas que nem sonha. Ele lançou um olhar significativo para a mãe de Ana, que imediatamente ficou pálida, como se a vida pudesse ter sido sugada dela em um instante. O silêncio do local era tão opressivo que Ana podia ouvir o eco da própria respiração. Ana virou-se para sua mãe, buscando alguma explicação. Mas o rosto dela estava rígido. "Ah! Uma máscara de sofrimento." O homem não parava. "A câmera contém mais do que você pensa, Ana. É um sinal, um legado que vocês não conseguiram apagar. E agora a verdade vai te encontrar. Não importa aonde você se esconda." Ana sentiu um frio na espinha. Seus pensamentos rodopiavam, confusos. O que o homem queria dizer? Que legado? O que sua mãe havia feito que poderia manchar seus nomes?
As palavras ecoavam em sua mente, como um alerta. Enquanto a tensão aumentava, um grupo de pessoas começou a murmurar entre si, intrigados e confusos. Os banhistas, antes apenas observadores, agora estavam prontos para se tornar juízes de um drama ainda mais profundo. Ela é uma criminosa? Alguém sussurrou, e a palavra cortou o ar como uma faca. A mãe de Ana finalmente quebrou o silêncio. Sua voz baixa e trêmula. Ana, não é o que você pensa. Eu fiz o que fiz para proteger você. Mas agora não há mais como esconder. O olhar dela estava cheio de desespero e arrependimento, como se a vida inteira estivesse prestes a desmoronar. O desespero tomava conta de Ana. A mulher que ela admirava, a única que sempre a havia protegia, agora parecia um pote de segredos prestes a explodir. E enquanto a multidão continuamente amontoava, a única coisa que ela podia fazer era encarar sua mãe, perdida entre amor, dor e uma revelação aterrorizante que estava se formando. Diante de seus olhos, a verdadeira natureza de quem eram, de onde vieram, estava prestes a ser revelada. E tudo o que Ana conhecia estava prestes a mudar para sempre. A cena ficou paralisada quando os olhares se cruzaram. Ana e sua mãe se encaravam, e um frio cortante percorreu sua espinha. O que sua mãe poderia estar escondendo? O que mais ela sabia? O murmúrio da multidão parecia distante, como se tudo ao redor tivesse se tornado um eco distante. O que está acontecendo? Ana perguntou, a voz trêmula. As palavras saíram com um apelo desesperado. O olhar grave da mãe dizia mais do que qualquer explicação. Mas antes que pudesse falar, a mulher que havia salvado, junto com o homem, interrompeu a tensão. Eles estão mentindo. Você não sabe a verdade. Gritou a mulher. E, de repente, todos se voltaram para ela. O homem ao seu lado ficou mais tenso, como se esperasse por aquele momento. Ana não entendia. O que ela queria dizer? Um burburinho começou no público, e ela sentiu a necessidade de esclarecer. Quem está mentindo? O que você sabe sobre mim? A mulher respirou fundo, como se estivesse se preparando para se abrir. Ana, sua mãe não é quem você pensa que é. E a câmera, ela está conectada a algo muito maior. Você está em perigo. As palavras soaram como um estalo, um raio numa tarde tranquila. A mãe... Diana hesitou, o rosto se contorcendo em uma expressão de dor e arrependimento. Ana, eu posso explicar tudo, mas não agora. Não aqui. A multidão se aglomerava, cada vez mais interessada, como se aquele momento se tornasse um espetáculo. Mas em vez de recuar, o homem avançou. Você não entende! Eles estão vindo atrás de você! A câmera é a chave para desvendar tudo. E ao mesmo tempo, pode colocar sua vida em risco. Ana sentiu um aperto no peito. O que realmente havia naquela câmera? Antes que pudesse tirar a dúvida, uma série de sirenes cortou o ar, distante, crescente. Uma onda de pânico começou a se espalhar. Os policiais, que antes estavam ali apenas para intimidá-la, agora estavam com os rostos nervosos, olhando para os lados. Precisamos sair daqui! Gritou um deles. Mas o homem de pé ao lado da mulher não se moveu. Sua expressão era mais determinada do que nunca. Não se distraiam. É a hora da verdade e não podemos recuar. De repente, um grupo de homens apareceu no horizonte, uniformizados, mas com uma postura muito diferente da polícia. As pessoas começaram a sussurrar freneticamente.
reconhecendo o que se aproximava. Eram agentes de uma unidade especial. E seu alvo era claro: Ana! O homem gesticulou rapidamente, seus olhos se arregalando com um misto de urgência e pavor. Ana sentiu seu mundo desabar novamente. O que estava acontecendo? Sua mãe, tão presente e protetora, agora parecia uma estranha. E aquela mulher, que antes parecia ser uma salvadora, agora a punha em perigo. Você tem que confiar em mim, Ana, disse a mulher. A verdade é que sua mãe não é apenas uma mãe. Ela é parte de uma rede que está sendo caçada. Parte de quê? Ana não podia mais conter o desespero. O que mais estava enterrado nesse mar de segredos? As palavras da mulher eram um eco aterrorizante em sua mente. E então, assim como as sirenes ficaram mais próximas, a mãe de Ana falou, sua voz cortando a tensão. Você precisa saber a verdade, Ana. A câmera, ela é mais do que quando você capturou. É uma prova, um legado de coisas que fiz para proteger você. Mas agora... A voz dela falhou e o desespero tomou conta. Mas agora? Ana questionou, a frustração transbordando. O povo estava paralisado, a tensão um nó no ar. O que mais estava prestes a ser revelado? O rosto da mãe estava pálido, tremendo. Antes que pudesse continuar, o grupo de agentes especializados se aproximou com passos firmes. Esta é a última chance, Ana. Desista agora ou pagará um preço alto. Uma das figuras, imponente, olhou diretamente para ela e Ana sentiu o peso do olhar. Você não está a salvo. Nós sabemos o que você guardou. E ali, em meio ao caos, Ana ficou sem palavras. O que estava acontecendo? O que a câmera realmente significava? Sua vida estava prestes a mudar. E a única coisa que ela sabia é que a verdade poderia ser mais horrenda do que jamais imaginou. A tensão estava insuportável. Os agentes avançavam e a multidão observava em silêncio. Ana sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O que estava acontecendo com sua vida? O olhar de sua mãe era cheio de dor e arrependimento, e a sala estava cheia de ecos e sussurros. Ela mal conseguia processar a informação, mas antes que pudesse questionar mais, um grito estrondoso cortou o ar. Apertem as contenções e parem essa garota! Era um comando findo dos agentes. Ana virou-se de imediato. Tudo na cena pareceu congelar. O grupo de homens de uniforme se aproximava, e um deles tinha uma expressão de pura determinação. Nesse instante, tudo aconteceu de forma frenética. O homem ao lado da mulher, que parecia tão seguro, desabou no chão, levando a mulher com ele. Um tiro! O som ecoou e o pânico tomou conta da praia. Pessoas começaram a correr em direções opostas, gritos misturando-se com o barulho das ondas. Ana sentiu um frio na barriga. A mulher gritou, mas o som se perdeu entre a confusão. Não! Não toquem nela! Um dos agentes estava agora em pé, um móvel contra a tempestade. E Ana percebeu que o homem no chão não era um aliado, mas sim alguém que ela deveria temer. E assim, em questão de segundos, a realidade de Ana foi espancada. Não era apenas um incidente isolado. A mulher que a havia salvado, que parecia querer protegê-la, agora estava numa posição de conflito. A mulher apontou para Ana, um olhar de desespero. Ana, não confie nela! Oásis de luz virou escuridão. Ana sentiu seu coração acelerar como se estivesse prestes a explodir. Como assim? Tudo parecia um pesadelo.
O que sua mãe sabia que estava prestes a vir à tona? A cena se desenrolou enquanto os tiros cortavam o ar. A multidão estava em caos e Ana se viu diante de uma decisão: correr ou ficar. Mas antes que pudesse agir, a mulher atiradora, angustiada, virou-se para ela com emoção nos olhos. Você é mais poderosa do que imagina. A chave para tudo isso está na sua câmera. Ana sentiu um nó na garganta. Poderosa? A chave para o quê? E por que todos pareciam querer puxá-la para lados tão opostos? Ela queria entender, mas a velocidade das emoções a drenava. Ignorando o mote da fuga, ela gritou de volta: "O que você quer dizer com isso?" E assim que disse, uma explosão de fumaça tomou conta do espaço, fazendo todos se porem em alerta. Corpos começaram a se mover, empurrando um ao outro. A confusão era palpável, mas no meio disso tudo, ela conseguiu ver sua mãe, a insegurança tornando-se predominante em seu olhar. Ana correu na direção dela, superando os corpos em pânico. E quando finalmente alcançou sua mãe, a expressão dessa mulher era de dor. "Eu não queria que você ficasse assim, Ana. Eles estão atrás de nós por causa da câmera. Não é apenas um legado, é um alvo." Ana ficou paralisada. O que significava? O passado de sua mãe era mais denso do que ela pensava. A verdade que estava enterrada a envolvia, teria mais do que dor. Poderia ser a que separasse o amor da perda. E a mulher desistiu de correr. Mas antes que pudesse processar tudo, uma mão quente envolveu seu braço. O homem do lado da mulher caída a puxou. Suas palavras firmes: "Ramos, você ainda pode escapar, antes que seja tarde demais." Ana hesitou, mas a urgência em sua voz dizia que um tempo estava se esgotando. E o que quer que acontecesse não seria bom. Nesse momento, um clarão de luz cortou o caos, e as palavras do homem se perderam no ar. A última coisa que Ana viu antes de a multidão se dissipar foi sua mãe. As palavras ainda não ditas. O horror desenhado em seu rosto. Ana! E então, tudo escureceu. A verdade estava prestes a revelar algo ainda maior do que imaginavam. O que estava por trás da câmera. O que Ana realmente herdou. O peso de vidas entrelaçadas em segredos gritava na escuridão. O que era um passeio à praia se transformou em algo muito mais profundo. E a única certeza de Ana era que ela não seria a mesma ao sair dessa. Ana não conseguia processar nada. Tudo ao seu redor estava se movendo rápido demais. Sua mãe, com um olhar apavorado, parecia prestes a desmoronar enquanto os agentes se aproximavam. A confusão reinava e a eco do que havia sido dito sobre a câmera ainda martelava em sua mente. Uma gritaria tomou conta da praia e o cheiro salgado do mar estava misturado à tensão no ar. "Precisamos sair agora!" gritou um dos agentes. Ana sentiu a mão inquieta do homem que ainda estava ao seu lado, puxando-a. Mas ela não estava pronta para correr. "Mãe, o que está acontecendo?" A desesperança em sua voz ecoou alto, fazendo com que todas as atenções se voltassem para elas. O caos ao redor parecia um filme, mas a sua vida nunca foi uma produção de Hollywood. Era tudo muito real. A mulher, a estranha que Ana tinha ajudado, agora se levantava, ferida, mas ainda determinada. "Escute, Ana! O que está acontecendo aqui não é o que parece. Sua mãe? Ela escondeu muitas verdades. A cada palavra, a multidão se comprimia. Você precisa saber a verdade sobre sua família antes que seja tarde demais." O quê? O choque a deixou paralisada. O que mais ela poderia ouvir?
as lembranças dos olhares de descontentamento, dos murmúrios da multidão sobre quem ela era, tornaram-se uma bomba prestes a explodir. "É melhor você parar", gritou um dos agentes. O som de botas pesadas se aproximando fez o coração de Ana disparar. Mas antes que pudesse fazer algo, uma explosão cortou o ar. Um barulho ensurdecedor, seguido de uma fumaça densa, inundou a cena. Gritos ecoaram e pessoas começaram a correr em pânico. Ana, envolta em um manto de adrenalina, não conseguia se mover. Ela sentiu o braço puxado para o lado e, quando virou a cabeça, viu um homem saindo da fumaça. Com uma máscara cobrindo o rosto, ele se dirigiu diretamente a ela. "Vá agora! Você precisa ir!" Sua voz era firme, mas o rosto ainda era obscuro. A figura parecia se fundir com a escuridão à sua volta, como um espectro emergindo da fumaça. Ana se virou para sua mãe, seus olhos cheios de perguntas não feitas. Mas a mulher estava paralisada, olhando fixamente para o homem. Nesse instante, a verdade, como uma lâmina afiada, cortou o ar. "Você!" ela gritou, a voz cheia de horror. "Por que você está aqui?" A revelação pareceu derrubar uma barreira invisível. Ana subconscientemente deu um passo atrás, como se pudesse se afastar da verdade que se aproximava mais do que queria. Antes que pudesse entender, o homem do nada revelou uma verdade devastadora. "Eu sou seu pai, Ana." O mundo parou por um instante. Ana sentiu as palavras sussurrarem dentro de sua mente, como uma tempestade prestes a se formar. O quê? Como poderia ser isso? Tudo o que ela conhecia estava prestes a ir por água abaixo. Enquanto a fumaça ainda dançava ao seu redor, a confusão se transformou em um turbilhão de emoções. Sua mãe, a mulher que sempre foi sua âncora, agora parecia desmoronar. E o que quer que ela houvesse escondido a atingia com fúria. "Como você pode assim aparecer do nada e dizer isso?" Ana gritou, sentindo o coração apertar. O caos do mundo exterior se tornara insignificante diante da tempestade que se desenrolava dentro dela. "Porque você precisa entender, Ana. A vida que você conhecia estava envolta em mentiras." Ele avançou, mas o olhar de sua mãe o impediu. "Você não pode fazer isso. Não agora", disse ela, a voz quase uma súplica. Ana estava confusa. O que significava tudo isso? Neste momento, a pressão do passado estava se juntando ao presente, ameaçando engoli-la inteira. O que mais ela tinha que descobrir? Quão profunda eram as mentiras que sua mãe havia escondido. O barulho aumentava. E a única coisa que ela viu foi seu pai rindo. Um riso profundo que falava sobre segredos guardados. "O que mais você escondeu, mãe?" As palavras que ela pronunciou eram quase um grito. Era a mesma pergunta que martelava em sua mente. Mas antes que qualquer coisa pudesse ser resolvida, os agentes começaram a se mover. E a fumaça os envolveu de novo. "Ana, não é seguro. Você tem que escolher agora." O homem estava em seu limite, mas sua mãe parecia mais distante do que jamais estivera. E assim, com um futuro incerto diante dela, a única certeza de Ana era que a verdade que sempre desejou descobrir poderia ser tão aterrorizante quanto a vida que acreditou ter.
O que ela faria agora? A reviravolta acabara de começar e o tempo se esgotava. Afinal, o que mais estaria oculto, prestes a vir à tona? Ana estava paralisada. As palavras do homem soavam como eco em sua mente. Eu sou seu pai. Era como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. O caos em volta dela se intensificara. As pessoas correndo, o barulho dos gritos e sirenes se misturando em uma sinfonia de pânico. O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade! Ela gritou, mas sua voz quase se perdeu na confusão. Os olhares estavam sobre ela, pesados como uma balança, a pesar a verdade e a mentira. Você precisa entender, Ana! O homem fez um movimento brusco para se aproximar. Eu não estou aqui para te machucar. Estou tentando te proteger. Proteger? De quê? O desespero estava começando a rasgar seu coração. O olhar de sua mãe era uma mistura de terror e culpa, como se ela quisesse a hora de voltar, de refazer tudo. Mas não havia como voltar atrás agora. A mulher que Ana havia ajudado começava a se levantar lentamente. Ele não é o único que tem segredos, Ana. Há muito mais. Sua mãe não é apenas quem você acha que é. O que está por trás da câmera é muito mais profundo. Antes que Ana pudesse absorver tudo isso, a mulher olhou diretamente para ela, os olhos queimando de fúria e dor. A câmera! Você não entende. Ela guarda a verdade sobre nossa história, sobre o que sua mãe fez e sobre quem você realmente é. O homem acrescentou, sua voz firme. Ana! A mãe dela finalmente conseguiu intervir, mas era como se sua voz não tivesse peso. Por favor, acredite em mim! Eu fiz tudo por você. Eu queria proteger você de tudo isso. Mas o que mesmo era essa verdade que ela tanto temia? O chamado do passado parecia gritar mais alto, como se tudo viesse à tona ao mesmo tempo. Então, o que parecia ser uma cena de ação extrema se transformou em algo que ninguém esperava. A mulher que ajudara Ana antes caiu novamente, gritando "Não!", enquanto a fumaça ficou ainda mais densa, e de repente um clarão a ofuscou. Ana virou-se para ver o que aconteceria, mas antes que pudesse compreender, uma figura de um homem robusto emergiu das sombras, com um olhar determinado e com uma arma na mão. É isso que você estava procurando? Ele olhou para o pai de Ana. Você realmente achou que podia escapar? O caos se transformou em pânico total. O homem apontou a arma, mas antes que pudesse disparar, a mulher ergueu as mãos. Não! Isto não é o que você pensa! Ela não tem nada a ver com isso! Ana começava a sentir que tudo tinha fugido do controle. As emoções, o medo, a incerteza, tudo pesando sobre seus ombros. E naquele instante, um clique. O que quer que estivesse acontecendo a levava a um lugar de desespero. E a presença deste novo homem aumentava a tensão. Você é mais importante do que imagina, Ana. A câmera é a chave para todo o legado. E os segredos da sua família. O homem do fundo exclamou, fazendo todos se calarem por um momento. Um silêncio pesado e denso. A tensão estava insuportável. E que ele queria dizer? O que mais estava por trás daquela câmera? E onde estava o limite entre quem eram seus próximos? Porque tudo estava prestes a se transformar de novo e partindo de um ciclo de traição. E então, em um movimento rápido, o novo homem disparou a arma. Um tiro ecoou, mas não foi dirigido para quem esperavam. O corpo da mulher que havia salvado Ana caiu
E o tempo pareceu parar. Um grito coletivo escandalizou a praia. Ana não podia acreditar no que estava vendo. A traição e terror. As verdades escondidas. Todo o passado estava prestes a se desmoronar. A vida dela, seus laços, estavam prestes a ser testados de uma forma que ela nunca sonhou. O que aconteceria agora? O impacto dessa ação transformaria tudo e Ana, presa entre um enigma terrível e sua realidade impossível, percebeu que a resposta a essas perguntas poderia levá-la ao abismo mais profundo. A pergunta começou a ecoar dentro dela. Quem era realmente essa mulher que se sacrificara por ela? Ana ficou paralisada. O som do tiro reverberou em sua mente, um eco insuportável. A mulher caída, a estranha que havia ajudado, agora estava no chão, sua expressão transformada em horror. O tempo pareceu suspender-se. Não, gritou Ana. O pulso acelerado, a adrenalina correndo como um rio enlouquecido em suas veias. O homem que a havia tratado como se fosse sua filha, agora ocupava o centro do caos, os olhos fixos em um ponto distante. Você não entende, Ana. Era uma súplica, mas soava distante, como se estivesse em um sonho. Ela tentou parar tudo, mas agora não há como voltar. Você precisa saber a verdade. Não! O que você fez? A dor da traição a atingiu como um soco no estômago. Sua mente girava, tentando conectar as peças de um quebra-cabeça que só se tornava mais confuso. A multidão agora estava em pânico, alguém gritando, chame a ambulância, enquanto outros olhavam para o homem assustados, e ali cercada. Por gritos e correria, Ana se sentiu vazia. A mulher que caíra parecia tão familiar. Espere! O que é a verdade? Ela clamou. Sua voz agora uma mistura de raiva e medo. O olhar de sua mãe estava fixo no corpo no chão, o horror estampado em seu rosto. O compartilhamento da dor, da tristeza e do pânico os unia, mas também parecia dividir tudo. A câmera, Ana! A câmera traz mais do que você imagina. O que ela grava não é só passado, é algo que pode mudar tudo. O homem parecia à beira do colapso, uma mistura de desespero e determinação. Mas antes que pudesse continuar, algo mudou no ambiente. A fumaça ainda dançava, mas uma figura emergiu das sombras. Outro homem alto com um olhar que não era de um aliado. Ele se moveu com a força de um trovão e a multidão se afastou. Acabou! Todos vocês! Ele gritou, a voz potente ecoando sobre os gritos. O homem que se dizia pai de Ana se virou, olhos arregalados. Você não pode fazer isso! Mas a determinação do novo homem era inabalável. A operação precisa continuar e todos que estiverem no caminho pagarão o preço. Ana não conseguia entender o que ele queria dizer com operação. O ar se encheu de tensão e a fumaça começou a se dissipar. As palavras da mulher caindo voltaram à mente dela. A verdade te encontrará. E agora? Ponto. Era verdade. A mulher que havia tentado salvá-la não era apenas uma estranha. Ela estava ligada a um enredo mais profundo. O novo homem voltou-se para ela, a expressão séria. Você, garota, aquela câmera contém registros de algo muito maior. A sua vida não é apenas sua. Ela está conectada ao que somos. O coração de Ana disparou ao ouvir isso. O que você quer dizer? Mas ele não respondeu. Em vez disso, puxou algo do bolso. Uma fraca luz começou a brilhar.
refletindo um brilho que parecia quase etéreo. Ana se sentiu fraca com o impacto da verdade vindo à tona. Era como um filme, e seu papel nela era muito maior do que sonhara. Então, de repente, as luzes das sirenes começaram a piscar ao longe. A polícia estava cercando a praia e o caos começou a se intensificar. "Precisamos sair agora!" gritou uma voz do fundo e todos começaram a se apressar. Ana hesitou, mas algo dentro dela a impulsionou. O que está por trás de tudo isso? Sua pergunta permaneceu no ar, como um sussurro, mas ninguém teve tempo de responder. Enquanto fugia, percebeu que a mulher que havia caído tinha algo em sua mão. Era a câmera. A verdade estava ali, com ela. Uma conexão de realidades, cuja profundidade ela ainda não conseguia entender. Mas antes que pudesse ir até a mulher, o homem que se dizia pai dela gritou: "Ana, a verdade pode ser a sua salvação ou a sua condenação?" As palavras ecoaram em sua mente, enquanto a multidão se dispersava. Ana sentiu um nó na garganta, a pressa tornando-se uma prisão em seus pensamentos. A câmera estava agora em seu destino, mas e a verdade que ela carregava? O que mais havia na história que estava prestes a ser revelada? E como isso mudaria tudo à sua volta? A incerteza a envolveu como um manto pesado. Ela sabia que estava à beira de algo monumental, mas a figura da mulher caída, a realidade da história por trás da câmera e o caminho ainda desconhecido se entrelaçavam em sua mente. A única certeza agora era que o que viria a seguir poderia arruinar tudo. Ou talvez dar uma nova chance. Ana não conseguia processar nada. O som do tiro reverberou em sua mente. Um eco insuportável. A mulher que havia caído, a estranha que ela havia ajudado, agora estava no chão. O tempo parecia suspenso e ela sentia como se o mundo tivesse desmoronado. "Não!" gritou Ana, seu coração acelerando como um tambor. O medo invadindo cada fibra de seu ser. Os gritos da multidão misturavam-se com o som da adrenalina bombeando em suas veias. Os rostos ao seu redor pareciam distorcidos. Alguns horrorizados, outros em choque. O homem que disparou a arma estava em pé, olhos fixos na cena, uma expressão de vitória no rosto. Como? "Se tivesse cumprindo uma missão, isso não era para você saber!" ele bradou, e as palavras pareciam ecoar em seu tom de alerta. Ana mal tinha tempo para pensar. O corpo da mulher caindo, a confusão acontecendo ao seu redor. O homem que dissera ser seu pai estava agora avançando em direção ao agressor, o desespero em seu olhar. "Você não pode fazer isso! Essa não era a intenção!" A tensão no ar era palpável. E Ana tinha certeza de que alguma coisa estava prestes a acontecer. Nesse momento, a mulher caída se mexeu. Um gemido vindo de seus lábios. Ana esticou a mão, mas a mulher estava muito longe. E o olhar dela se encontrando com Ana fez sentir algo profundo, uma conexão inexplicável. A mulher, em meio à dor, sussurrou: "Ana, não confia em eles. A verdade é outra." E suas palavras pareciam abrir uma porta, algo que Ana sentia que não conseguiria entender. O homem, visivelmente perturbado pelo que acabara de acontecer, virou-se rapidamente. "Cale-se!" gritou, sua voz cortante. Mas a mulher, com um esforço quase impossível, se levantou parcialmente, apontando agora para Ana, o olhar cheio de urgência. "Você precisa saber quem realmente é."
Os murmúrios da multidão estavam se intensificando, as vozes se entrelaçando enquanto Ana lutava contra a confusão e a crescente sensação de terror. "O que você está dizendo?" indagou. A tensão entre suas palavras como uma corda prestes a se romper. Antes que a mulher tivesse chance de responder, o homem que dissera ser seu pai voltou-se, agora com um semblante de desespero. "Ana, eu não sabia o que estava acontecendo." Mas era tarde demais. O olhar da mulher em seu peito, a sinceridade do que ela havia dito. O passado dela estava colidindo com o de Ana em um turbilhão. E então a reviravolta. Com um grito, a mulher fez um movimento brusco, tentando ficar de pé. Mas, em vez disso, um brilho pulsante surgiu de dentro de sua blusa. Era um dispositivo qualquer. E antes que alguém pudesse entender, ele explodiu, empurrando todos para trás e fazendo tudo ao redor mergulhar em caos. O caos! Tomou conta! As pessoas começaram a correr, gritos ecoando. O chão tremia sob os pés. Lâmpadas começaram a brilhar. E então muita fumaça tomou conta da praia. Ana não sabia para onde ir. O que estava acontecendo? O rosto de sua mãe, enquanto a mulher caía. Um eco de dor e revelação na mesma medida. Mas no meio da confusão, algo a fez parar. O homem que tinha se esgueirado em direção a ela, agora tinha uma expressão distante. "Ana, é verdade. Eu sou seu pai. Mas você não sabe de toda a história. Nós estávamos unidos, mas havia perdas significativas." Suas palavras começaram a se perder na agitação, mas os olhos de Ana se fixaram no brilho. Sob a fumaça, algo que ela finalmente entendeu. "Não, você não pode ser! Não depois do que você fez!" gritou Ana, o desespero superando qualquer lógica. O que mais ele escondia? No fundo, uma verdade que sempre fora sua. Um legado que ela nunca pedira. O legado é mais complicado do que você imagina. O homem sussurrou, enquanto tentava puxá-la para longe da explosão incontrolada. A fumaça crescia, e então ela entendeu. A mulher não apenas havia tentado salvá-la, mas tinha a chave para um mistério que se estendia por gerações. Conforme tudo começava a se dissipar, um fragmento de memória acendeu dentro de Ana, como uma luz em meio à escuridão. Algo que ela nunca poderia acreditar. E, com uma clareza repentina, percebeu que a verdade que a mulher estava escondendo poderia mudar tudo. Mas antes que alguém pudesse se mover, um flash cortou a escuridão. Uma nova presença. E no meio daquela névoa, ela gritou: "A verdade virá à tona, seja o que for!" Nesse momento de revelação, a dúvida invadiu. Será que ela estava realmente pronta para descobrir o que tudo isso significava? A única coisa que restava era o eco daquilo que poderia ser a chave da verdadeira identidade dela, prestes a explodir como uma bomba em seu peito. As consequências disso, ainda pairando no ar, decidiriam seu futuro. O que estava por vir seria muito mais devastador do que tudo que haviam enfrentado até então. Ana sentiu tudo mudar em um instante. A fumaça à sua volta dissolveu-se, e a dor da mulher caída tornou-se um símbolo. O homem que dizia ser seu pai estava próximo, e sua expressão era uma mistura de desespero e determinação. "Ana, você precisa entender a verdade antes que seja tarde." Ele a puxou, mas ela hesitou, o choque ainda reverberando no ar. "Como você pôde fazer isso?" Ana gritou, os olhos cheios de lágrimas, enquanto tentava compreender a extensão da traição e da dor. "Você matou alguém!" A multidão estava em pânico, mas ela sentia
que, de alguma forma, tudo girava em torno dela. A câmera, tão preciosa, agora parecia um peso, carregando não só momentos, mas também segredos. Mãe! Ela gritou, procurando sua mãe entre os rostos aterrorizados. No meio do caos, o olhar da mulher encontrou o dela. Um pedido silencioso de compreensão. Ana, por favor, escute. O desespero no tom dela fez com que o mundo ao redor diminuísse, mesmo com todos os gritos e correria. Você sabia? Ana balançou a cabeça, a fúria a consumindo. Mas havia uma ferida aberta também. Sabia de tudo. Mas o que mais sua mãe escondeu? Que legado era esse que carregavam, agora ameaçado de se tornar até mortal? Não temos tempo, o homem gritou, puxando-a novamente na direção da saída. Ana hesitou, seu coração dividido. Você vai me deixar para trás? Mas não havia tempo para mais palavras. O pesado silêncio de um mistério estava prestes a ser destruído. A mulher que havia tentado salvá-la se contorceu no chão gritando: "A câmera é a resposta!" Foi um grito de desespero e algo dentro de Ana disparou. A resposta? O que ela realmente significava? Engoliu em seco. O peso de todas aquelas emoções caindo como uma avalanche. Um novo clarão apareceu à distância. Sirenes se aproximando. O pânico borbulhava na multidão. Mas ela não poderia deixar isso acabar. "Eu vou descobrir a verdade!" gritou, agora mais decidida. A adrenalina pulsava em suas veias. "Ana, venha!" o homem gritou de novo. E antes que pudesse ceder ao chamado, uma mão gentil a segurou. Sua mãe, com olhos cheios de amor e dor, sussurrou: "Estou aqui, sempre. Não importa o que você descubra." Uma promessa te teimou em seu coração. Mas tudo se encerrava com eles rodeados. As sirenes mais próximas. O futuro mais incerto do que nunca. Ana olhou para o horizonte, um misto de medo e coragem fervilhando dentro dela. "Você tem que ir. Nós nos encontramos depois. A verdade não vai nos separar." Ela apertou a câmera contra o peito e decidiu. Não seria mais uma marionete nas mãos da vida. A atitude se tornou uma promessa. Descobrir tudo, mesmo que isso significasse cruzar caminhos mais sombrios. E enquanto a fumaça se dissipava, Ana viu sua oportunidade. Com um impulso, virou-se, escalando a boa onda da confusão. Ela e sua câmera. É o final de uma jornada e o começo de outra, onde a verdade estava waiting. E ela não ficaria para trás. Agora, sem olhar para trás ou hesitar, ela se lançou na aventura. O amor pela família, os segredos e o passado não encobriram sua liberdade. E então, no calor da adrenalina, Ana fez um voto silencioso de que nenhuma verdade a faria parar. Ela era a guardiã de sua própria história e uma nova identidade se desenhava diante dela. O limite entre o passado e o futuro tornava-se líquido e, ao mesmo tempo, inquebrantável. O que viria a seguir? Quem saberia? Mas ela estava preparada para encarar os mistérios que a vida reservava. Antes de você se ir, preciso de um favor muito importante. Se você está sentindo a intensidade dessa história, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora mesmo para alimentar o algoritmo e deixar sua marca aqui. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final incrível. Quero saber tudo. E, por favor, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho impactante.
Only the true fans understand how critical it is to support the channel with these actions. Esse é o momento